Ontem, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro lotou um evento de filiação de novos membros do Partido Liberal. Dentre eles, o Fernando Holliday, que é ex-integrante do MBL, era um desafeto de Bolsonaro, ou seja, tecia muitas críticas ao Bolsonaro junto com o MBL. O MBL, que é um movimento de jovens, que inclusive tem o Kim Kataguiri como deputado federal, o Arthur Mamãe Falei, mas são muito críticos ao Bolsonaro, muito mais críticos ao Bolsonaro do que o próprio PT. E aí Fernando Holliday se arrependeu do que disse e agora se filia ao PL e se diz um grande apoiador do Bolsonaro. Quem não gostou nada disso foi o Carlos Bolsonaro, que teceu críticas, fez ofensas ao Fernando Holliday, inclusive o chamando de oportunista. Eu já fiz um editorial falando especificamente sobre esse caso. Agora o que a gente vai falar é do discurso de Bolsonaro, que teve pontos positivos, mas há de se dizer que também teve fala não tão adequada como deveria ser. E a gente vai comentar isso aqui com vocês, beleza? Vamos começar? Então sejam todos bem-vindos, é sempre um prazer estar aqui com você. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e tem tempo que eu não falo isso aqui para vocês, né? Me deu saudade de falar isso, tá bom? Mas enfim, a gente está aqui para discutir a política da forma que ela é, sempre de forma imparcial, sempre de forma mais séria possível, fugindo um pouco daquela bolha radical que muitas pessoas estão acostumadas a ver por aí. A gente realmente quer ser um ponto de convergência onde a gente consegue conversar de política, extirpando qualquer ponto de animosidade, de ódio, de rancor. Não, a gente quer falar da política séria, aquela política que faz o Brasil ir para frente, aquela política que faz com que as pessoas realmente reflitam o que está certo ou errado. Às vezes a gente critica o político que você gosta, às vezes a gente elogia. Às vezes a gente elogia o político que você não gosta e às vezes a gente critica. Enfim, é assim que a gente tenta atuar aqui. E se você gosta desse tipo, dá um like, curte, compartilha, ajuda a gente a engajar o canal, é muito importante. Se não for inscrito, inscreva-se, isso é muito importante para nós. E obrigado por me receber mais uma vez na sua casa, que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos, com muita paz, com muito amor, que nunca falte o pão de cada dia na sua casa, para você e para todos aqueles que você ama na sua vida, tá bom? Bora começar? Vamos lá? Enfim, vamos começar com a matéria do jornal Metrópolis, lembrando a vocês que eu sempre cito as fontes da matéria que eu trago, até por uma questão dos dias atuais, uma questão de defesa aqui, porque é importante a gente citar a fonte, que hoje qualquer coisa que você fala, eles distorcem e dizem que é fake news, né? Mas bora lá. Bolsonaro compara presos por atos golpistas com detidos pela ditadura e fala em movimento de rua por liberdade dos encarcerados. Meus assessores estão presos há 70 dias de forma covarde, afirmou o ex-presidente em evento de filiação de Fernando Holliday ao PL. Enfim, eu não vou colocar o vídeo aqui com o áudio, até porque o áudio está duplicado. O próprio áudio do vídeo do Bolsonaro está um tanto quanto duplicado, mas a gente vai falar sobre esses pontos aqui. Enfim, o que se falar em relação aos presos do dia 8 de janeiro e aos assessores de Bolsonaro presos? O primeiro ponto que a gente pode falar é sobre os presos de 8 de janeiro. São pessoas que, sinceramente, caracterizá-los como terroristas, pessoas que ainda merecem estar presas, é um tanto quanto complexo. São pessoas que merecem ser punidas se efetivamente cometeram crimes, ou seja, se realmente são aquelas pessoas que invadiram, depredaram os prédios, assim como qualquer um que comete crime, ela tem que ser punida. A grande questão é que o devido processo legal, hoje, a grande chance de não estar sendo observado, realmente não está sendo observado. O Bolsonaro cita aqui a questão dos presos do dia 8 de janeiro também. E é importante a gente citar que muitos deles realmente não têm nenhum subterfúgio para mantê-los presos. São senhoras, idosos, são pessoas autistas, que até pouco tempo um rapaz autista foi liberado, ou seja, não há a mínima preocupação em efetivamente cumprir a lei. Tem que se punir de forma pedagógica para que bolsonaristas não tentem novamente cometer os mesmos crimes.
Tá ok, isso não é o Estado Democrático de Direito, isso é tribunal de exceção. Isso é uma aberração ante a nossa Constituição. E nesse ponto, o Bolsonaro acerta ao falar isso. O devido processo legal tem que ser averiguado. Já no caso do Mauro Cid, por exemplo, e outros assessores de Bolsonaro, uma verdadeira aberração jurídica, algo teratológico aconteceu. Isso aqui não é fala minha, são fala de vários outros juristas que acompanham o caso, assim como da própria Raquel Dodge. Da própria Lindora, tô viajando o tempo aqui, da própria Lindora Araújo, que é a vice-procuradora-geral da República. Ela, a vice-procuradora-geral da República, falou o seguinte, olha, o Alexandre de Moraes prendeu o Mauro Cid, que é o assessor que o Bolsonaro fala, de forma ilegal. A única coisa que ele queria era pescar provas. Usou isso como argumento para pegar os celulares de Bolsonaro. Isso são falas que foram divulgadas pela revista Veja, tá? Então, para quem quiser a fonte, foram divulgadas na revista Veja. O grande fato é que os motivos de acusação para prender o Mauro Cid eram que Mauro Cid havia adulterado cartões de vacina do Bolsonaro. Ninguém mais fala em cartão de vacina. Até porque se provou que quem adulterou não foi eles. E eles permanecem ainda presos. Argumentos? Podem interferir na investigação. Não podem. A gente sabe que não. Mas, como disse o Bolsonaro, realmente, se hoje tiver que se fazer um movimento, é pela liberdade de pessoas encarceradas de forma política. E aí Bolsonaro cita outros nomes. Meu ponto de crítica aqui nas falas de Bolsonaro. Bolsonaro falou que Lula vem trazendo uma agenda ditatorial. Até aí eu não discordo do presidente Bolsonaro. O problema é quando ele falou aqui o que os outros países preferem. Um presidente que cuidava do seu país como o Bolsonaro era, ou um presidente entreguista, estou até errando a palavra, entreguista como Lula. E aí, até aí, discurso político coerente, mas aí Bolsonaro chama Lula de jumento. Aí é o erro, tá? E aí é onde foge a regra e isso é ruim. Por que ruim? Eu sei que eu vi milhares de pessoas escrevendo, é isso aí mesmo, Lula é isso mesmo, muitas pessoas xingando, lavou a alma dos brasileiros ao falar isso. Enfim, não é bem assim que funciona. Hoje quem tem o poder nas mãos são eles. E hoje, as palavras que são ditas pela esquerda, do tipo exterminar uma parte da população, perseguir, punir de forma exemplar, mesmo que não haja crime, isso está dentro do normal da nova democracia relativa. Agora, quando Bolsonaro ofende o atual presidente da República, não importa quantas vezes ele foi ofendido pela mídia, pelos opositores. Isso tudo passou-se pano. Mas agora, quando o Bolsonaro ou alguém da direita ofende eles com palavras como essa, dizem que é discurso de ódio da direita. E o problema é que a mídia vai comprar isso. E muita gente vai acreditar nessa história. Então, assim, eu vejo como uma fala equivocada. Mas e você? Coloca no seu comentário. Você acha que realmente Bolsonaro deveria ter xingado o Lula ou não? Vamos lembrar do caso Mantovani. O que eles fazem? Com um pequeno fato, distorcem a narrativa e criam um projeto para te enfiar 40 anos na cadeia. Esse é o fato. Vamos lá. Por fim, mas não menos importante, já que a gente já está falando do Bolsonaro, a gente vai falar agora do Lula e vamos falar do Arthur Virgílio. Arthur Virgílio, para quem não conhece, esse aqui é a rede social dele. Para quem não conhece o Arthur Virgílio, é ex-senador da República, ex-aliado do Geraldo Alckmin. Lembra naquela época em que tinha uma certa oposição, meio que teatral, entre Lula e Alckmin? Somos opositores. Na verdade, nunca foi. O Arthur Virgílio era um grande aliado de Alckmin. E aí o Arthur Virgílio se manifestou hoje sobre Lula. E olha só o que ele escreveu, achei interessante e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui. Lula, você está enfermo. Precisa se tratar. Extirpar bolsonarismo? Alimentar-se de um ódio que corrói a sua saúde física e mental. Então ele reverbera as falas aqui de que se precisa extirpar o bolsonarismo, de que nós vencemos o Bolsonaro, mas não ainda os bolsonaristas. E ele fala, isso é uma doença física e mental do Lula. Isso aqui é a fala do
Arthur Vigílio, ex-senador. Você dedica um rancor anormal ao Jair Bolsonaro. E a verdade é que ele nunca lhe perseguiu. Adversários se criticam mutuamente. Eu já fiz várias análises filosóficas, eu sou filósofo, vocês sabem disso, várias análises filosóficas sobre a visão de Bolsonaro para com o Lula e a visão de Lula para com Bolsonaro. A visão de Bolsonaro para com Lula é uma visão de adversário político, ou seja, não gosta do Lula e as críticas são politicamente feitas para que ele possa se construir no cenário político. As críticas do Lula para Bolsonaro são críticas de ódio, pessoais, de rancor e até de inveja. Porque eu já falei para vocês a análise entre o petismo e o bolsonarismo, que o bolsonarismo se tornou algo maior do que o próprio Bolsonaro, ou seja, é um movimento gigantesco que abraçou grande parte da população brasileira, enquanto que o petismo é um movimento mais alinhado a pautas que interessam ao público deles. Por exemplo, os petistas, pessoal vamos dizer, por exemplo, os artistas que se dizem petistas, que apoiam o lulopetismo hoje, se não tiver a Lei Rouanet, se não tiver as ajudas, se não tiver um ministério com orçamento bilionário, pulam fora do barco e abandonam o Lula. O bolsonarista em si, ele está com o Bolsonaro por um ideário de um país que representa essas pessoas. É diferente. Então, eis o motivo que Lula não conseguiu construir essa estrutura que o Bolsonaro construiu através do bolsonarismo. Não existe o lulismo como o bolsonarismo. Mas, enfim, isso aí é questão filosófica que a gente discute. E aqui o Arthur Vigílio só confirmou isso aqui, falou, ó, adversários se criticam mutuamente. Bolsonaro só te critica por ser um adversário político. Agora você tem ódio do Bolsonaro. Mas você o persegue. Lembro-me que na rumorosa CPI dos bingos, que depois virou uma das mais amplas investigações que já vi, não permiti que convocassem seu secretário particular, por não admitir nada que parecesse com a República do Galeão, que levou Vargas ao suicídio. Verdade que nunca poupei seus erros. Era líder da oposição ao seu governo e meu papel foi cumprido à risca, vigiar seus atos 24 horas por dia. Sua digna e falecida esposa mandou plantar uma bandeira do PT no Palácio do Alvorada. A imprensa, em peso, queria uma declaração que me neguei a dar. Estava em Ottawa quando assassinaram Celso Daniel. Liguei para você e o José Disseu, apresentando condolências. Não vinculei o caso Celso Daniel a ninguém, até porque seria leviano afirmar algo que não me parecia justo fazer. Ouvi, na CPI, as declarações candentes das viúvas de Toninho do PT e mantive a postura sóbria de não fazer factoides e irresponsabilidades. Agora considero deploráveis suas atitudes. Pesado o que ele disse aqui. Tem um suspeito preso que deve estar sendo pressionado de todos os lados para você alcançar um objetivo sádico e torpe. No triste caso Marielle, você e seus acólitos querem artificializar a inculpação de Bolsonaro e de seus filhos a qualquer preço, agem com ódio, suplantando o coração. A imprensa me pediu uma fala sobre seu filho e minha resposta era uma só: não me ocupo de Lulinha. Tem muita gente fazendo isso. Meus alvos são os erros graves comprovados do presidente Lula. Será que você vai macular a sua imagem obscura ainda mais, apontando culpados e encarregando sicários engravatados de arranjar as razões da culpa? Seria justo, sóbrio e decente. Não faça de Marielle uma peça de seu jogo político. Haja como eu agi com sua esposa, seu filho, o seu secretário particular e os assassinatos de Celso e Toninho. Eu não tinha provas, logo agi com meu caráter, como o meu caráter mandava. Faça o mesmo e limpe sua alma. Então, foi uma nítida aqui chamada de atenção do ex-senador Arthur Vigílio contra o Lula para que ele mude a postura. Que a postura do Lula não é a postura de um adversário político, é a postura de uma pessoa rancorosa, uma postura de uma pessoa que tem ódio. E é por isso que quando eu critiquei a fala do Bolsonaro, eu falo, porque Bolsonaro vai ser perseguido o tempo todo. E qualquer coisa que Bolsonaro disser vai ser multiplicado contra o mesmo. E vai dar mais poder ainda para Lula. Concorda?
ou discorda comigo, coloca no seu comentário, é sempre importante. E muito obrigado por ter ficado aqui até o final em mais um editorial conosco. Grande abraço e a gente volta. Daqui a pouco, às 4 horas da tarde, a gente está aqui.